Olá, olá turma, olá gente, como é que estão? Gente, hoje a gente inicia aqui a videoaula da quarta etapa, a videoaula referente ao triatlon, primeira parte, que serve tanto para o sexto ano, sétimo ano e oitavo ano, tá joia? Aqui eu tenho umas imagens da época que eu fiz o meu primeiro Ironman e o Ironman de 2014, né, onde foi uma das maiores provas que eu já participei, certo? Na época tinha 1.600 atletas, né? Então é uma modalidade onde os países, as pessoas que participam dessa prova, às vezes tem mais gente nessa competição do que no próprio campeonato mundial de futebol, né, na Copa do Mundo. Esse ano deu 36 países participantes dessa prova, é uma prova internacional realizada em todo o planeta, e a de Fortaleza de 2014 foi recorde de inscrição, tá joia? Então temos para essa etapa o triatlon, aí deixa eu mudar aqui um pouquinho, vamos lá para os slides. Pronto, aqui nós temos os slides e iniciamos os nossos slides com essa imagem, que é a imagem da última prova que teve aqui em Fortaleza, e na verdade única desse ano, que foi o Cabra da Peste Mulher Guerreira 2020. Tá joia? Vamos começar aquele nosso velho currículo que está sempre aí em todos os slides, para vocês terem uma referência, né, de quem eu sou, do que eu fiz. Tá joia? Vamos mudar aqui e começar. Gente, o atleta de futebol, ele tem a quadra à sua disposição, tem o campo, né? O atleta de natação tem a piscina, os atletas de artes marciais tem o octógono, o dojo, né? O tatame. O triatleta, ele tem o mar, tem a praia, é um dos seus principais lugares de treinamento. Nesse local, ele faz a natação, faz transição de uma modalidade para outra, a gente vai ver o que é transição, faz treino de força, ele ganha resistência nadando, correndo na água, certo? Ele sai do mar, corre, vai para o calçadão fazer corrida, é o duatlon, né? Ele sai do mar, pega a bicicleta, pedala até um certo local e retorna, deixa a bicicleta ali com alguém, um técnico, bota no carro, vai correr no calçadão. Então, a praia é o dojo, o tatame, a arena, a quadra, o campo do atleta, né? Para o triatleta é a praia, tá joia? Então, essa é uma das imagens em que todos os triatletas gostam de estar, gostam de participar, certo? Aqui nós temos a imagem de um atleta de uma prova de natação, né, uma travessia que serve também para o triatlon. Essa travessia, é uma prova onde a atleta, ao chegar, ela desenvolveu uma técnica aí do jacarezinho, né, que é uma forma de deslizar na onda. Isso aí é permitido no triatlon também, tá certo? Essa competição aí foi uma maratona, mas é permitido também no triatlo. Bacana, né? Aí mais outras referências aí de uma prova de meio Ironman ou meia distância, meio Cabra da Peste. Outras medalhitas aí. Vamos lá. Então, em 2005, 2014, 2015, 2016, o professor estava aí realizando a distância de 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e 42 de corrida. Essas distâncias são as distâncias oficiais, né, do Ironman. A gente vai ver aí na segunda parte
ou é logo aqui no finalzinho dessa, a gente vai ver as distâncias que existem. Vamos voltar ao tempo aí um pouquinho, na época em que esse senhor aí é considerado, né, o deus dos deuses. Os gregos, né, iniciavam os Jogos Olímpicos, né, em homenagem a ele, a Zeus, né? Então, Zeus é considerado os deuses dos deuses, né? O pai do trovão, né? Não é o pai do Thor, não, viu? Mas era considerado e respeitado pelos deuses. As primeiras Olimpíadas organizadas, né, há 2.500 anos antes de Cristo, tá? Os gregos já faziam essa referência a ele. As cidades que se localizavam lá por perto os atletas eram chamados para participar das provas do evento, para que tivesse um campeão das modalidades. Essas modalidades, elas variavam, né? Tinham muitas provas, e algumas os homens ficavam praticamente como se fosse hoje de sunga, né? E um imperador romano achou aquela forma de competir que não era cristã, né? Ele acabou proibindo durante alguns anos os Jogos Olímpicos, porque ele não considerava aquilo ideal. Foi o imperador romano Teodósio, tá certo? Mas logo os outros imperadores que vieram após gostavam dos jogos e não achavam isso errado, e os jogos começou a rodar de novo, a ter novamente, né? Zeus, o principal deus da mitologia grega, né? Deus do trovão, senhor do Olímpio, pai de Cronos e Reia, né? São os filhos de Zeus, né? O Thor não, viu? Uma das formas que os gregos prestavam homenagem, né, era realizando os jogos, e se por um acaso tivesse algum conflito, alguma coisa nas cidades, os Zeus e os jogos, a guerra era interrompida para que os jogos pudessem existir, tá certo? Então, se tivesse até hoje, né? Até mesmo as guerras que tem por aí, quando há os Jogos Olímpicos, o mundo para. Infelizmente, na última Olimpíada, o mundo parou, não foi por nenhuma guerra, e os Jogos também não teve. Mas não teve por uma questão de saúde pública, né? E a pandemia veio para paralisar todas as modalidades esportivas, eventos e tudo mais. E os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 foram adiados para o ano que vem. Continuará sendo chamado de Tóquio 2020, mesmo que aconteça em 2021. Tá joia? Acontecem de 4 em 4 anos, né? Esses jogos são realizados para os atletas que vencem as provas, né? Aqueles que ocorriam, eles são homenageados em seus países, em suas cidades, né? E tratados como grandes soldados, grandes guerreiros, grandes atletas, tá joia? O pentathlon é uma modalidade que tinha na época, tá? O pentathlon, ele vem com 5 modalidades: luta, né? Corrida, salto à distância, lançamento de disco e lançamento de dardo, tá? O triatlon surgiu através dessa ideia dos gregos, né, de juntar as modalidades. Tá aí o princípio, que foi baseado na filosofia, né, do argonauta grego Jasão, que conquistou a junção de 5 modalidades em uma única prova. Foi criado então o pentathlon, né? O pentathlon foi criado, e o Peleu, que é o pai de um grande guerreiro que a gente vai ver já à frente, foi o seu primeiro campeão,
tá? Aí, novamente, as modalidades, tá joia? Memorizar isso aí, lançamento de disco, de dados, alta distância, corrida, luta, né? Não diz qual era a distância da corrida, não sei qual era o tipo de luta, mas existiam esses combates aí, essas modalidades no pentatlo antigo, o pentatlo grego, né? O Peleu aí na imagem, vocês veem a imagem, Peleu e seu filho e sua esposa. Peleu era um soldado grego, só que com o passar dos anos, de muito treinamento, ele não conquistava grandes resultados individualmente nas modalidades, se metia a treinar todos os esportes ao mesmo tempo, mas quando juntaram a marcação de pontos, né, uma prova onde exigia muito do físico, muita técnica, e aí ele se deu melhor, né? Peleu, treinado, já individualmente todas as modalidades, quando juntou, se tornou o primeiro grande campeão. Não ganhou uma medalha, não recebeu dinheiro, nem nada, apenas a fama, a glória, e ganhava uma coroa de louros, né? Na qual esse soldado, esse atleta, ao chegar nas suas cidades, né, quem ganhava era tratado como um rei, né, um imperador, digamos assim. Ganhava comida, bebida, dormia, né? Era homenageado e vangloriado por todos na cidade, né? E essa criancinha que está no braço dele, vocês vão ver aí com o professor de história, ele é o Aquiles, né? O Aquiles de Troia. Se tornou um grande guerreiro, um grande soldado. Pela própria vestimenta dele, você já vê que ele é diferenciado. A espada não é tão grande, a espada é bem pontiaguda. O escudo tem duas partes vazadas, onde ele encaixava a espada melhor. O escudo era menor, não usava roupas pesadas, a calça, né, a parte de baixo, não tinha um complemento nas coxas, tinha uma joelheira de metal, né? Então você vê que o soldado ele ficava bem mais fácil de se movimentar, tá? Com essas armaduras dessa forma, tá joia? Então o soldado Aquiles, né, se tornou referência na história, teve a ideia do cavalo de Troia, foi a ideia de colocar os seus soldados dentro de um cavalo e dar em homenagem ao soldado inimigo, ao exército inimigo. Quando foi à noite, os soldados saíram de dentro e foram atacados de dentro do castelo, dentro das muralhas, né, castelo das muralhas da cidade, e por enquanto isso, Aquiles também atacava pelo lado de fora. E aí foi uma vitória certa, garantida. Muito respeitado, né, pelas suas vitórias em batalhas, né? Peleu, pai de Aquiles de Troia, um excelente atleta e soldado, resolveu treinar outras modalidades e acabou se tornando o primeiro campeão da modalidade de pentatlo. O triatlo, vamos lá. O triatlo surgiu em San Diego, em 1974. Nessa época, um professor lá do clube deu férias aos seus atletas, porém convidou quem quisesse a participar de um treinamento durante as férias, na qual no final desse período de férias iria fazer um teste físico com eles, que seria nadar 500 metros, pedalar 12 e correr 5. Essas distâncias eram todas feitas dentro do próprio clube, né? E aqueles que conseguissem manter um ritmo, ter uma boa resultado nos testes e ficasse durante as férias, estava garantido para titular na nova temporada. Então alguns resolveram ficar, acharam bacana o treino e com o passar dos anos muitos aconteceram, certo? Assim que surgiu o triatlon, né, muitos lugares do mundo começaram a treinar e formar suas federações. Aqui no Brasil foi criada em 82, né, a Federação de Triatlon Brasileira, né, Federação Brasileira de Triatlon, a CBTRI,
né, que a gente vai falar um pouquinho mais dela à frente, e a distância olímpica foi implementada nesse esporte, que consiste nos 1.500 de natação, 40 km de ciclismo e 10 de corrida. Aqui em Fortaleza tivemos a família Figueiredo, né, com sua esposa e o coronel Figueiredo, né, na qual eles tomam de conta da Federação Cearense, a FETRIES, até hoje. A joia tendo a Tessia como uma das pioneiras no esporte aqui no Ceará, em Fortaleza, tá? Hoje em dia, aquelas areninhas que vocês participam, as areninhas que vocês jogam e treinam, que tem lá todos os esportes, tudo isso é organizado pela Federação de Triatlon, certo? Pela organização, os professores que lá pertencem vão lá para esses locais para ministrarem as aulas que vocês têm lá, tá joia? A FETRIES não toma de conta somente do triatlon, tá certo? Então temos aí a dona Fátima Figueiredo, né, como a presidente da federação atual, tendo seu esposo, o José Raimundo Figueiredo Filho, como sendo seu primeiro presidente da federação. E assim eles vão aí revezando aí a federação, a presidência até hoje, tá joia? Aí um pequeno histórico, tá, da federação, não vou cobrar nada disso, mas fica aí a lembrança. Alguns atletas, ao terminarem a provas de Ironman, eles gostam muito de tatuar uma imagem, uma lembrança, né, no corpo dessas provas. E um dos símbolos que representa o triatlon ou o Ironman é o próprio Mzinho com essa bolinha em cima, parece um bonequinho, né? Na qual as pessoas que participam do Ironman vão sempre em busca para tirar uma foto, uma lembrança desse símbolo que marca aí o triatlon, marca o Ironman, né? Em 82 foi criada a federação, em 83 o triatlon já estava espalhado pelo Brasil em alguns estados, no Rio de Janeiro muito forte, né? Aqui em Fortaleza veio um pouquinho depois, e em Los Angeles, em 1984, teve a primeira participação de triatlon em uma Olimpíada. Valeu medalha? Não valeu, não deu certo competir, ganhar medalha. Foi uma apresentação de triatlon. O triatlon era para ter entrado em 88 em Seul, não entrou, e só veio engajar mesmo e ser parte das Olimpíadas a partir de 2000. E aí sim, eu quero que vocês tenham em conhecimento que em Los Angeles 84 não teve medalhas e ficou enganchado lá essas outras 3 Olimpíadas, e a primeira medalha olímpica que teve de triatlo, o primeiro campeão olímpico, foi em 2000, tá joia? 2004, 2008, tá? Onde em 2008 dois irmãos conquistaram, os irmãos Broadway, conquistaram primeiro e segundo lugar, e repetiram em Los Angeles e repetiram no Brasil. Em uma mesma casa, em uma mesma família, eles têm 9 medalhas olímpicas, né? 9 medalhas, não, 6 medalhas olímpicas, certo? Cada um, né? Não, juntando, tá certo. 6 medalhas olímpicas, né? Porque um é primeiro, outro é segundo, é primeiro, outro é segundo, primeiro e segundo. 6 medalhas, e estão aí cotados para serem novamente o vencedor da prova de Tóquio 2000. Se participarem, né? Se tiverem aí. Era tudo para esse ano, mas mudou tudo. Desenrolando aí o nome triatlon, nós temos tri como sendo 3, atlon, combate, tá? 3 combates. As inscrições do triatlon elas ocorrem alguns dias antes, né? Mas o importante é que ela se encerra 10 dias antes da prova. Portanto, toda prova de triatlon, por exemplo, o Cabra da Peste do ano que vem, 2021, já está aberta as inscrições. Vai se encerrar quando? Só quando estiver pertinho da prova, 10 dias antes. Entenderam?
Quem fizer a inscrição da prova em uma categoria não pode mais trocar, né? Por exemplo, a pessoa tem 44 anos, faz a inscrição da prova. Só que no dia da prova ele já tem 45, mas ele vai competir com as pessoas até 44, de 40 a 44, porque isso é uma faixa etária de 4 em 4 anos. E aí de 45 a 49 vai ser outra faixa etária que vai ter depois, tá certo? Então ele não vai entrar na faixa etária que ele tá com a idade no dia da prova, mas sim aquilo do dia que ele se inscreveu. Tá joia? O idioma oficial da prova é o idioma onde está sendo realizado, o país está sendo realizado. Se for aqui no Brasil, é o português, tá certo? Depois, o segundo idioma é o inglês, o francês ou o espanhol. Vamos lá mais à frente. Se for um campeonato mundial, não interessa onde é. Pode ser no Japão, na Inglaterra, lá em Sobral, lá aqui em Fortaleza. É campeonato mundial de triatlo. A língua oficial no campeonato mundial é o inglês. Não interessa onde é que seja. Depois fala outras línguas, mas o oficial é o inglês, se for o campeonato mundial. Se for o campeonato nacional, mesmo que seja um campeonato de uma prova estadual, uma coisa do tipo, a língua oficial é a do local, depois o inglês, francês e espanhol. Tá joia? Para os atletas subirem no pódio, deverá estar devidamente uniformizado, não podendo subir de hipótese alguma, com o peito nu, dorso nu, né? Descalço ou portando objetos inadequados, alguma coisa do tipo, tá? Às vezes o cara quer subir lá no pódio, quer levar a bicicleta, como tinha antigamente. Aí o cara bota a bicicleta lá em cima do pódio, aí ocupa a imagem, tampa a imagem do outro adversário, certo? Do que tirou o segundo, primeiro, entendeu? Às vezes o cara quer levar uma bandeira que não tem tamanho. Leva uma bandeirinhazinha pequena, tudo bem, pode levar, mostra ali na sua frente. Se quiser dividir, os outros também quiser ajudar a segurar, levanta. Mas não pode levar objetos que não dê certo lá com a situação na hora, certo? O que é isso? É o congresso técnico. Acontece, né, 2 dias antes da prova, um dia antes da prova, às vezes, onde uma presidente da a comissão técnica, o delegado técnico da prova, que é a autoridade máxima na prova, nem o presidente nem a vice-presidente manda mais do que o delegado técnico da prova, ele é o chefão da competição, ele é que dá o congresso técnico e faz o treinamento das pessoas que vão trabalhar na prova, os staffs, que são muito importantes durante a competição. A federação ou os staffs, os atletas, individualmente, são responsáveis pelo kit. Só serão entregues nos horários estabelecidos, tá? Mediante uma identificação. Então, todo atleta tem que levar seu registro, a identificação com fotos, ou se mandar alguém pegar, tem que levar a identificação do atleta. Pode ser certidão de nascimento, alguma coisa do tipo. Esse kit, ele tem alfinetes, touca, número, né? Tem todas as coisas necessárias. Deixa eu pegar aqui. Olha, rapaz, devia ter pegue antes. Olha só o númerozinho. Ó, tem um número, tá entendendo? Esse númerozinho é colocado lá. Esse aqui foi um antigo, é colocado na cestinha ou na bacia onde a gente coloca o nosso equipamento, certo? Para identificar o atleta, mas a gente ganha um númerozinho desse, ó. Vê se eu aproximo aqui, vocês verem. Ó, esse aqui foi do Sesc Triathlon, certo? Isso aqui já tem um bocadinho de tempo, foi daqui de Fortaleza mesmo, tá? Então tem um número. Esse número ele tem na bicicleta, no capacete, na roupa do atleta quando ele vai correr, né? No braço dele quando ele vai nadar, pintado no braço, né? Na natação é pintado.
quando vai pedalar, é no capacete e abaixo da sela, né? Na bicicleta. Então, o número ele tem que estar sempre à mostra. Na corrida é num cinturão ou preso na blusa, tá certo? Então, tudo isso aí é importante que o atleta identifique. Aqui nós temos a tabela de provas e distâncias dela, tá? Vocês vão responder muitas questões a respeito de tudo isso aí. Tem que memorizar isso aí nessa ordem, é muito melhor de memorizar. Você lê primeiro um pequeno, aí uma provazinha maior, aí uma já de resistência maiorzinha, uma prova do Ironman e a do Ultraman, tá certo? Essas tabelinhas aqui são tabelinhas que vocês têm que memorizar, são coisas rápidas que tem que você vai, pesquisa e procura no slide e responde lá as questões e vocês dão uma memorizada, uma estudada isso aqui, do átlon terrestre, do átlon aquático, aquátlon, triatlon, são as variações, né, que o triatlon tem. Como é a ordem do triatlon? É essa, natação, ciclismo, corrida. Mas a partir disso, a gente pode variar os esportes, certo? E algumas regras são obrigadas nessas competições, né, alguns equipamentos, né? Aqui dá para a gente ver que os atletas saíram, né, de uma largada, então deram uma largada, estão todos entrando no mar nesse momento da imagem e vão logo formar a esteira, né? Vão começar a nadar um atrás do outro. Quando tiver mais lento, ultrapassa e vai à frente. Os uniformes foi variando, foi mudando no decorrer dos anos. No começo, quando eu entrei no triatlo, era só uma sunga, a gente usava uma blusazinha para fazer o ciclismo, fazer a corrida e tudo. Depois passou por um short, né? Depois um macaquinho, um macacão. E hoje em dia a gente usa o macacão, não impedindo que se treine ou participe da prova dessa prova. Pode sim, né? As meninas aqui, infelizmente, né, tem a obrigação de nadar de maiô agora, de macaquinho, não podem mais nadar de maiô, né, de biquíni, para competir. Elas têm que nadar obrigatoriamente com um short, um macaquinho, tá certo? Então, antigamente, quando eu entrei no triatlo, até de biquíni elas competiam, tá? Regras da natação. Usar roupa de borracha. Temperatura abaixo de 23 graus. Se tiver 23, usa roupa normal. 22,9, liberada roupa de borracha. Simples assim. Dá a volta nas 3 boias. Geralmente essas boias, elas ficam dentro da água. 2 ficam dentro da água e uma na areia. Você faz uma volta no mar, dentro da água, nadando, sai na areia, corre por fora na areia e entra de novo. Quando isso não acontece, essa terceira boia é colocada em uma posição, mesmo dentro da água, onde não dá mais para nadar, porque o atleta coloca a mão no chão. Então ele fica em pé, dá uma corridinha dentro da água mesmo e já contorna para dentro da água. A natação pode ser em piscina, lagoa, mar, açude, qualquer coisa que dê certo. Não é permitido usar pé de pato, palmar, né? Flutuador, alguma coisa que ajude a boiar. Todo atleta que nada um atrás do outro, a gente sem intenção de passar, a gente diz que ele está na esteira da natação. Aqui você vê o palmar, certo? É um instrumento utilizado em treinamento, não é permitido usar em competição. O atleta pode nadar qualquer estilo, não importa. Crawl, costa, peito, mergulho, afogado, cachorrinho, do jeito que ele quiser. Não pode, tem a boia, ela pode ser uma bola, um barco, um navio, um bombeiro na prancha. Teve uma competição que era um bombeiro que ficou numa prancha. E a gente nadava e não chegava no bombeiro, o mar levando o bombeiro não tinha âncora, né? E aí ele teve que se esforçar para ficar parado o máximo possível lá onde ele estava. Porque o mar levava e a gente tinha que nadar mais. É ruim quando é bombeiro, mas acontece.
Em caso de emergência, levantar o braço, sinalizar para que venha uma ajuda, um staff, um stand-up, uma jangada, um salva-vida, tá? Pedir o socorro, tá fora da prova. O atleta deve usar obrigatoriamente a touca que é fornecida. Às vezes a pessoa tem um cabelo grande, não quer usar a touca que é dada, né? Olha essa minha imagem aqui, ó, gente. Essa touca aqui era uma touca velha que pregava no cabelo, certo? Uma touca de latex ruim, mas tinha que nadar com ela. Foi a que foi fornecida, entendeu? Na época, não era uma touquinha de silicone, boazinha, como nas provas de Ironman às vezes tem, certo? Se quiser nadar com a sua touca, você nada e bota a outra por cima. Aqui algumas imagens das roupas, dos posicionamentos, dos atletas, a esteira, né? Aí, ó, a boia, o navio, o cone, a jangada, um paquete. Olha só essa volta aí, ó. Essa volta aí, o atleta não saiu da água, que era a Lagoa do Banana, e fez o contorno dentro do mar mesmo, dentro do açude da lagoa, né? Sem precisar sair da água. Olha. Em 82, a prova mais tradicional, né, do triatlo começa a acontecer na grande ilha de Kona. O local se transformou no santo grau dos triatletas, onde todo mundo quer chegar lá. Os amadores se classificam por meio de provas de Ironman em 7 etapas durante o ano, certo? Então, quem vai às etapas consegue se classificar, ganha vaga para a grande final do Ironman, que é no Havaí, em Kona. O lugar mais tradicional onde aconteceu o primeiro Ironman do mundo, quando foi criado. Em 1995, surge o circuito 70.3, né, do Ironman, que é a metade do Ironman. Aí é uma imagem das primeiras fotos dos atletas competindo no Ironman. Todo peludo, hoje em dia o pessoal raspa aí os pelos, deixa tudo lisinho, vão de touca, uma sunga, um macaquinho, alguma coisa do tipo, aí todo mundo de calção, né? E essa aí é uma das mais legais, porque as roupas de ciclismo tinha gente que corria e pedalava até de jeans. Aí as roupas, mais uma vez, os shorts, as roupas, o macaquinho, várias imagens aí para vocês verem como é que é a vestimenta do atleta. E aí, gente, o dos homens, eu mostro mais dos homens, mas das mulheres é quase a mesma coisa, certo? Obedecendo mesmo também essas regras aí. Olha aí, o professor competindo de sunga em uma das provas, a outra prova aí de macaquinho. Então vai variando. Olha só o tamanho dessa onda. Gente, às vezes o cara que dá a largada não olha se o mar tá na onda ou não e apita lá, toca a sirene e a gente tem que entrar de todo jeito. Gente, estamos finalizando, certo? E aí a matéria para a segunda etapa, a segunda parte do triatlon, né? Logo estará postada aí para vocês também. Já foi mandado os slides, tá? E as questões, vão resolvendo, vão assistindo a aula, tirando todas as dúvidas. Quem for aí se inscrevendo, gente, for já vendo os vídeos, vão alertando lá o pessoal que vão se inscrevendo e tem que acender lá, apertar lá o sininho, que é para vocês terem todo o retorno de todos os vídeos que eu posto, né? Vocês serem notificados. Outro dia tinha algum aluno aí falando que eu postava os vídeos e ele não via, porque quando ela se inscreveu não acendeu lá, não apertou lá o botãozinho do sininho, né? Que é para ser informado quando eu lançar vídeo novo aí no canal, tá joia? Gente, bons estudos, tá? Tudo certo aí para vocês. Um abraço e até próximo.